Meu guerreiro, minha guerreira, agora, de lei penal no tempo, eu passo para uma dica muito cobrada em prova sobre lei penal no espaço. Acompanhe comigo essa questão do CESP. CESP sempre é uma banca que vai nivelar por cima. Por quê, professor? Se eu vou fazer o concurso de uma banca considerada aquela banca água com açúcar e eu estou resolvendo questão do CESP, você está preparado. Agora, se você vai estudar para uma prova que tem questão do CESP e você vai resolver questões de uma banca água com açúcar, você não está preparado. Daí porque as questões do CESP são as nossas preferidas. Por quê? Porque nivela por cima. Perfeito? Vamos lá. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República, mesmo que o crime tenha ocorrido em outro país. Essa resposta está correta. Essa questão é uma questão de um nível fácil, não tem dificuldade aqui. E eu tenho várias observações a fazer. Está correto por quê? Porque toda vez que ocorre crime contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, haverá a denominada extraterritorialidade incondicionada. A lei penal brasileira será aplicada incondicionalmente, obrigatoriamente, toda vez que for crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, onde quer que este se encontre, na China, na Noruega, não interessa. Onde quer que se encontre, se foi crime contra a vida ou contra a liberdade, aplica-se a lei penal brasileira. Como é que eu chamo o nome? Como é que eu dou o nome a esse princípio aí? É o princípio real da proteção ou da defesa, Portanto, a resposta está corretíssima. Eu quero fazer, para encerrar essa dica, uma observação extra. Coloque aí uma OBS extra. Muito cuidado, não é o mérito dessa questão, mas a observação que eu vou fazer aqui poderia aparecer numa outra questão para você. Muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Somente aplica-se a lei brasileira de forma incondicional se for crime contra a liberdade ou contra a vida do presidente da República. Professor, e se não refletiu na vida nem na liberdade? Nesse caso, crime cometido contra o presidente fora do Brasil, não se aplica a lei penal brasileira. Exemplo, tem uma questão muito legal que fala do presidente que estava num hotel em outro país. Imaginam o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, dos Estados Unidos não, o presidente do Brasil lá nos Estados Unidos, num hotel norte-americano lá em Nova York. A questão fala que o relógio do presidente foi subtraído do quarto do hotel. O presidente saiu, quando voltou para o quarto, alguém tinha entrado dentro do quarto e tinha subtraído o relógio do presidente. Nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira? Não, aplica-se a lei penal norte-americana. Porque a subtração do relógio, crime de furto, é crime contra o patrimônio, não se trata de crime contra a vida nem contra a liberdade do presidente. Nesse caso, aplica-se a lei penal norte-americana e não será aplicada a lei penal brasileira. Mas se o bem-vida do presidente for atingido, o bem-vida. Nesse caso, aplica-se a lei penal brasileira, aplica-se. Exemplo, se o presidente brasileiro tivesse sido vítima de um latrocínio, ele tivesse sido morto por um assaltante que tentou pegar ali o seu relógio, ou que pegou o seu relógio. Latrocínio. Aí você vai dizer, professor, mas latrocínio é crime contra o patrimônio. É, mas como você sabe, tutela como bem jurídico
imediato patrimônio, mas a vida como bem é atingida também no latrocínio? É. Daí porque pode ser aplicada a lei penal brasileira. Se não atingiu a vida nem a liberdade, não se aplica a lei penal brasileira. Detonando, estamos juntos, vamos caminhar até a vitória e só existe um caminho, lutar até o fim e vamos ter raça e derramar sangue nos estudos. Força!